As relações entre o Iêmen e Israel nunca foram boas. Na verdade, as relações de toda a Península Arábica com o Iêmen sempre foram perturbadoras e questionadas. Embora uma trégua mediada pela ONU implementada no ano passado tenha interrompido os combates com a Arábia Saudita, os terroristas Ansarullah, mais conhecidos como Houthis, mantiveram-se atentos aos esforços apoiados pelos Estados Unidos para normalizar as relações entre Riad, capital da Arábia, e Tel Aviv, capital econômica de Tel Aviv. O movimento iemenita pode estar a tentar aumentar a sua influência na mesa de negociações. No entanto, com a ausência de uma solução permanente para a guerra no Iêmen e com a Arábia Saudita potencialmente enfrentando uma situação que poderá ter de impedir ataques contra Israel sobre os seus céus, há uma perspectiva de um novo conflito na Península Arábica. Os rebeldes terroristas Houthis, encravados no Iêmen, declarou efetivamente guerra contra Israel, numa declaração em 31 de outubro pelo porta-voz militar Houthis, Yahya Saree. De acordo com a declaração do terrorista, nossas forças armadas lançaram um grande lote de mísseis balísticos e de cruzeiro e um grande número de drones contra vários alvos inimigos israelenses nos territórios palestinos ocupados. Saree descreveu ainda que os ataques como apoiadores dos palestinos em Gaza, que enfrentam agressão americano-israelense em meio à fraqueza do regime árabe oficial e ao conluio de alguns com o inimigo israelense. Os últimos dias, a região arábica permaneceu sob fortes tensões com foguetes e drones sendo interceptados na região do Mar Vermelho pela Força Naval Americana. Na terça-feira, caças israelenses abateram drones que se aproximavam do território, enquanto o sistema de defesa aéreo Arrow 3 interceptava um míssil balístico lançado da área do Mar Vermelho. É importante ressaltar que Saree disse que o ataque de 31 de outubro é o terceiro desse tipo, assumindo a responsabilidade por outros ataques aéreos nos últimos dias. O principal alvo parece ser a cidade de Eilat, saída estratégica para o Mar Vermelho, no sul de Israel. A entrada oficial dos Houthis do conflito Hamas-Israel segue-se aos avisos do Irã de que a guerra em Gaza pode desencadear a abertura de novas frentes. O porta-voz dos terroristas, Saree, confirmou esta narrativa, dizendo que o que amplia o campo do conflito é a contínua perpetração de crimes e massacres pelo inimigo sionista contra o povo da faixa de Gaza. A abertura de uma frente iemenita expõe Israel a novos ataques externos, numa altura em que se aproxima um confronto total entre Israel e o movimento Hezbollah do Líbano. A entrada dos Houthis na guerra de Gaza também poderá desestabilizar os estados árabes do Golfo e o próprio Estados Unidos, potencialmente desfazendo a trégua mediada pela ONU no Iêmen no ano passado. A efetiva declaração de guerra Houthis consolida o estatuto do movimento iemenita como membro do eixo da resistência liderado pelo Irã. É importante dizer que a formação liderada pelo Irã também reúne a Síria, o movimento Hezbollah do Líbano, bem como grupos armados no Iraque. Politicamente, através do medo e dos levantes militares, os Houthis aceleraram para construir legitimidade regional que jamais conseguirão. São terroristas natos, repletos de ataques injustificados contra civis inocentes e militares. Desde 2015, quando a Arábia Saudita lançou a sua intervenção no Iêmen, o movimento Houthis aprofundou seus laços com o Irã e se tornou mais poderoso no terreno. Como resultado, o impacto da parceria Irã-Houthis será cada vez mais sentido para além das fronteiras do Iêmen, como contra Israel, propriamente Arábia Saudita e locais base do Egito e também dos Estados Unidos. Nos últimos anos, algumas das coberturas mais alarmistas do movimento Houthis apresentaram o grupo em termos simplistas, como um representante iraniano dentro do Iêmen. Na verdade, a parceria é mais complexa do que uma parceria patronal, mas ainda acarreta riscos reais para a segurança regional. Embora o movimento Houthis tenha surgido como uma insurgência no noroeste do Iêmen nas décadas de 80 e 90, muito provavelmente começou a receber apoio iraniano por volta de 2009.
Essa relação se fortaleceu após os terroristas assumirem o controle da capital Sanaa em 2014, movimento que chamou mais atenção do Irã. E no ano seguinte, a Arábia interveio para cessar um grupo que estava se tornando muito poderoso. Os Houthis lançaram em 20 de outubro o seu primeiro ataque aéreo contra Israel, posicionando uma série de drones e mísseis sobre o Mar Vermelho. Esse ataque foi frustrado por contra-torpedeiro da Marinha dos Estados Unidos com o USS Carney. Relatórios posteriores afirmaram que a Arábia Saudita também derrubou pelo menos um míssil. Os ataques Houthis também foram lançados em 30 de outubro, posteriormente confessados pelo porta-voz do grupo terrorista. Para os atores regionais, como Irã, Hezbollah, Jihad, ISIS, Al-Qaeda, sufistas, Hamas e entre outros que desejam atingir Israel, o Iêmen é a plataforma de lançamento. Do ponto de vista político e estratégico, o Iêmen é fantástico porque não há risco de uma guerra cataclísmica, como é o caso do Líbano. No entanto, pode ser mais fácil estabilizar a pequena região instável da Península Arábica, abordando a perspectiva de ataques aéreos retaliatórios de Israel ou dos Estados Unidos. Caberá ao presidente Biden forçar uma coalizão não oficial entre árabes, não em apoio a Israel, mas para evitar que qualquer artefato atravesse o espaço aéreo das nações aliadas americanas no Golfo Pérsico e na Península Arábica. Caso isso seja estabelecido em partes ou completamente, tais ações provavelmente dissuadirão os Houthis ou Irã. Especialista em drones e mísseis do Instituto de Estudos Internacionais, Fabian Hinnis, disse que o Iêmen também é uma plataforma de lançamento perfeita do ponto de vista técnico, já que está muito distante, como mísseis balísticos montados no próprio Iêmen e também drones. Ao mesmo tempo, ele observou que Israel tem defesas mas muito boas contra os tipos de sistemas que os Houthis possuem, e o movimento dos terroristas locais terá dificuldade em dominar as defesas israelenses com os tipos de drones e mísseis em seu arsenal. Mesmo que o Iraque, o Líbano, a Síria e agora o Iêmen tenham se rebelado contra Israel, a administração Joe Biden sinalizou que não tem interesse em ampliar o conflito Israel-Palestino. Mas isso será muito difícil. O levante do Houthis despertou a atenção do Egito, que acionou a prontidão de seus sistemas de defesa em toda a costa do Mar Vermelho. E na tarde de terça-feira, um míssil de cruzeiro iraniano Quds-3, operado pelos terroristas, sobrevoou a Arábia Saudita e caiu na Jordânia, que dias atrás recebeu o sistema de defesa americano Patriot. A Arábia Saudita nada fez para impedir. O Quds-3 tem alcance efetivo de 2.000 quilômetros, é basicamente a cópia do míssil de cruzeiro persa Pavi. Há também o fato de que logo após assumir o cargo, em janeiro de 2021, Biden reverteu a decisão da administração de Donald Trump de colocar os Houthis na lista negra. O argumento na altura era que a designação terrorista dos Estados Unidos estava a obstruir o acesso do povo iemenita à ajuda humanitária. É sempre a mesma desculpa. Se a guerra em Gaza continuar a alargar-se, particularmente de uma forma que possa envolver as forças dos Estados Unidos, Biden poderá sentir-se obrigado a retomar as políticas de Trump. Nesse cenário, o acesso humanitário, que permitiu a trégua mediada pela ONU no Iêmen, foi a causa das consequências do fortalecimento dos terroristas, que hoje estão mostrando os dentes a todos, inclusive aos próprios americanos, que facilitaram a sobrevivência dos Houthis. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse mapenca.com/área militar. E gostou desta análise e quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação.